Estamos de volta à gauchada do meu rincão, do meu Rio Grande do Sul. Seguindo aqui as missões. Oxe, barbaridade. Opa! E o salário, ó! Ai, ai. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, tá? Nós temos aqui, pessoal, a segunda fase, que é essa fase que eu falei para vocês, da formação mesmo dos 7 povos, né? E que a primeira redução vai ser São Francisco da Borja. E nós vamos ver aqui como que começa essa construção. Bom, a primeira coisa que foi feito foi o seguinte: o jesuíta vinham padres jesuítas, tá? Escolher o lugar que era melhor. Vinha ele e algum índio junto. Então, ele e alguém da tribo, né? Certamente um cacique, alguém, vinha junto para escolher o lugar mais adequado para construir a redução. Depois disso, eles iriam construir as casas. Depois que as casas dos indígenas estavam prontas, conforme ia chegando o tempo da colheita e das casas prontas, as famílias que estavam em tribos, em outros lugares, vinham morar nas missões. Então, isso aí foi feito também, as construções eram segundo o modelo espanhol, tá? Como que vai ser assim as construções? As missões, elas vão ter uma distância uma da outra de 30 quilômetros. Então, por que 30 quilômetros? Porque naquela época, né, gente, estava havendo uma disputa para saber quem ia ficar com o Rio Grande do Sul. Se eram os espanhóis ou os portugueses. Então, como já havia sido destruída uma tentativa lá em 1626, não se queria que acontecesse de novo isso. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a montar ali um esquema para maior proteção. Então, esse esquema vai ser o seguinte: 30 quilômetros, né, de distância cada uma, para que a comunicação seja bem feita, né, mais rápida. Essa comunicação ela era feita da seguinte forma: de manhã, se tivesse algum perigo, alguma coisa ocorrendo, alguém ia bem para cima da brigada. Alguém ia bem para cima da igreja, para o lado bem alto, mais alto da igreja, e pegava um espelho, e através do espelho eles conseguiam se comunicar a 30 quilômetros. E à noite eles faziam com que as luzes ficassem piscando. Coisa boa isso, depois eu vou falar. Isso aqui, gente, é uma herança dos índios, muito bom. Então, o que acontece? Eles vão construir assim, ó. As missões, elas vão ser como se fosse um círculo, tá? Bem grande. No meio desse círculo vai ter a igreja. Em volta do círculo, nós teremos as casinhas, assim, emparelhadas, né? As casas dos índios. Essas casas, elas tinham um grande avarandal. Esse avarandal era para evitar que quando eles andassem por ali, eles pegassem chuva ou pegassem sol. Por dentro, as repartições eram feitas assim, com palha ou então em couro. Do lado leste ficava a casa do padre, dos jesuítas. Ficava ali também as oficinas, que eram oficinas de metalúrgica, oficinas de marcenaria, artesanato. Eles construíam ali também instrumentos, se fazia também tear, bordado. Então, escola para aqueles índios que sabiam, tinham mais condições de ler, assim, tinham vontade de ler e estudar, também tinha escola. E também daquele mesmo lado havia o pomar, que era o pomar ali, a horta dos jesuítas, que pertenciam aos jesuítas, e tinha também
o lar das viúvas e dos órfãos. Por que tinha lar para viúva e para órfão? Porque a religião dos jesuítas, que é o cristianismo, diz que tu tem que cuidar da viúva e dos órfãos, tu não pode deixar eles desamparados, e nem o estrangeiro. Então, são pessoas que, se precisarem, tem que ajudar. Então, era isso que os jesuítas estavam fazendo ali. Do outro lado tinha o cemitério, né? Do lado mais oeste ficava o cemitério, junto com o hospital. Certo? Como é que era assim a organização? Quando tinha 40, 50 famílias, tinha 4 a 7 pajés para cuidar daquelas famílias, né? Para coordenar aquelas famílias juntamente com a supervisão dos jesuítas, tá? Então os jesuítas eles supervisionavam ali se estava tudo conforme eles queriam. Qualquer outro índio podia participar da redução? Sim. Outras tribos também poderiam participar da redução guaranítica. Só que eles teriam que respeitar a cultura guaranítica. Então, eles não poderiam vir para ali e querer fazer o que eles quisessem, porque nem os guaranis podiam. Homem branco não podia entrar na aldeia, exceto se fosse um jesuíta ou alguém de alguma ordem religiosa. Por que não eles não deixavam entrar? Segundo os espanhóis, os jesuítas, os padres, eles achavam que os índios eles eram muito ingênuos, também achavam os índios indolentes, também achavam os índios assim muito imprudentes. Que, por exemplo, assim, o índio agia, mas ele não pensava nas consequências do que poderia acontecer. E eles achavam que se viesse uma pessoa que fosse branca, outra pessoa poderia, assim, enganar ou desorganizar tudo aquilo ali, tá? Aquela organização ali. Outra questão é o seguinte, como que os homens eles se vestiam? Eles amarravam aquelas coisas, que agora eu não lembro o nome, é como se fosse uma canga, tá? Eles amarravam aqui na cintura, que agora os gaúchos aí eles usam nos CTGs. As gurias, as índias, as mulheres, elas usavam roupa, vestido comprido até os pés com uma cinta, e depois elas colocavam alguma coisa também por cima. Entre 15 a 17 anos, por aí, as índias casavam. Quando elas casavam, era a tribo que dava a casa para elas morar, que fazia o casamento e tudo mais, tá? Uma coisa também, assim, importante sobre as reduções era o seguinte, que... deixa eu ver aqui, o que eu esqueci de falar. Deixa eu tomar um chimarrão, que eu já lembro. Outra questão é o uso da terra. Como que a terra ela era e o trabalho era organizado ali, tá? 3 dias, e isso lembra um pouco o feudalismo, 3 dias era para trabalhar, só que aí não trabalhava para o senhor feudal, né? No caso, trabalhava para toda a tribo. Então, em 3 dias, todo mundo trabalhava para todos que estavam ali. E depois desses 3 dias, as famílias poderiam trabalhar para si, né? Teriam aqueles dias livres para trabalhar para si mesmo. Uma questão também aqui que eu gostaria de pontuar é o seguinte, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, é que eu já nem lembro mais, eu falei tanta coisa que eu falei. Por que os índios foram viver nas reduções, né? Porque é claro que eles viviam de uma forma completamente diferente da que o europeu vivia nesse momento, e é claro que para o índio viver ali na redução, ele teria que cumprir regras que ele também não estava acostumado, tá? Então eles foram para aquele lugar ali, porque existia muita tentativa. A primeira tentativa foi de escravizar o índio, tá? Então os índios eles também iam para ali porque eles tinham proteção. Os jesuítas eram contra a escravização do índio. Então, quando eles estavam ali, eles estavam a salvo, talvez. E outra questão também eram as guerras entre os próprios indígenas. Eles faziam guerras às vezes entre si.
e ali seria um lugar de se proteger melhor. Eu acredito que eles foram também um pouco seduzidos, porque eles não foram para aquele lugar, assim como alguns dizem, forçados, ou que eles não teriam outra opção. Tanto é que tem muitos índios que não foram para lá porque simplesmente não quiseram ir para lá, não aceitaram essa forma do europeu. Então o Guarani ele foi um índio que se aculturou com maior facilidade. E hoje em dia, o que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul? Nós vimos pessoas, às vezes, que têm traços indígenas ou que têm alguma mistura, né, indígena. Isso quer dizer que essas pessoas, elas já, claro, elas já estão aculturadas, né, mas isso talvez tenha já começado naquele período ali, tá? Talvez não, começou naquele período ali. Uma coisa que os índios adoravam, gente, era isso aqui, era chimarrão. Eles adoravam o chimarrão. E aí, o que acontecia? Eles ficavam lá tomando o chimarrãozinho deles e esqueciam da vida, queriam ficar tomando chimarrão o dia todo. E aí os padres, o que eles fizeram? Os padres pensaram assim, nós vamos ter que proibir. E proibiram que se tomasse chimarrão. Mas como que eu vou ficar sem o meu chimarrão? Não posso ficar sem o meu chimarrão? E o que aconteceu? Então foi feito um acordo. Vamos fazer assim? Vai ser um tempo para o chimarrão e um tempo para vocês trabalharem, para vocês fazerem as atividades. Não pode ficar só tomando chimarrão não o dia todo. E aí foi o que combinaram, tá? Então o que os índios faziam ali? Do que eles viviam, gente? Eles plantavam, eles tinham, era um lugar, tá? Na verdade, as missões, ela já era um estado que estava se formando aqui no Rio Grande do Sul, porque eles já eram autossuficientes, eles já produziam praticamente tudo que eles precisavam, exceto ferramenta e sal. Então, eles plantavam muita erva mate e eles iam até a cidade e trocavam o sal e por ferramenta, trocavam a erva, né? Ou às vezes eles também vendiam, certo? Bom, gente, por enquanto é isso aí. Depois eu vou falar um pouco sobre como foi surgindo assim a ocupação do Rio Grande do Sul pelos portugueses, tá? Porque agora nós estamos falando da ocupação do Rio Grande do Sul pelos espanhóis, tá? Em 1801 as reduções elas passaram a pertencer a Portugal. Mas antes disso, teve muita disputa, muita guerra, muita luta. Então, na verdade, o Rio Grande do Sul é um lugar onde que teve muitas guerras. Esse povinho aqui gosta de uma guerra, hein? Eu fora, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá um ok aí, dá um likezinho para mim, tá? Pra titia. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo, fique com Deus, tá? Se cuidem, beijos!